Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Bom pessoal, hoje sábado letivo, tá bom? A gente vai fazer uma atividade no livro didático de ciências, ok? Então peguem aí o livro didático e abram na página 16, tá bom? Vamos para a explicação. Pessoal, na página 16, a gente tem esse exemplo aqui de cadeia alimentar. O que eu observei em alguns trabalhos, e a gente vai consertar esse erro, vai consertar sim esse erro, é que tem alunos que não entenderam. Simplesmente desenharam os animais e só. Aí teve alunos, escutem só, que fez isso aqui. Colocou uma planta e a planta, ela é o produtor, não é isso? Pronto, ela é o produtor. Se a planta, se o vegetal é o produtor, né? O animal que come o vegetal, ele tem que ser. O animal, ele tem que ser um herbívoro ou um onívoro, não é isso? E o que é um animal onívoro? Um animal onívoro é um animal que come planta ou carne. E um animal herbívoro é um animal que só come planta. Aí a pessoa colocou um animal carnívoro, que come carne. Como é que coloca produtor e em seguida coloca um carnívoro? Se carnívoro não come planta. Aí eu vou, na hora da entrega de atividades, eu vou entregar novamente outro desse. E os alunos que erraram vão precisar refazer. Tá bom, pessoal? Então, vamos entender. Cadeia alimentar ela tem que funcionar corretamente, ok? Então, produtor, o produtor é as plantas. O próximo animal, ele é o consumidor primário. Se ele é o consumidor primário, então ele tem que ser ou um herbívoro ou um onívoro. Ele não pode ser carnívoro. Não tem como. Se ele for herbívoro, ele come só plantas. E se ele for onívoro, ele também come plantas e animais. Mas não tem como ele ser só carnívoro. Aí o próximo animal, ele é um carnívoro ou um herbívoro. Desculpa, ele é um carnívoro ou um onívoro. Porque ou ele só come carne, ou ele come carne e vegetais, tá bom? Aí, outro erro que fizeram. Vamos aqui. Em vez de colocar tudo certinho, teve pessoas, por exemplo, que pegou o jacaré e colocou aqui, e pegou o pacu e colocou aqui. Como é que o pacu se alimenta do jacaré, minha gente? Um erro extremamente gritante. Pegar o pacu e colocar aqui como consumidor secundário e o primário colocar aqui. É um erro horrível. Então não pode. Vai ter gente que vai ter que refazer esse trabalho todinho novamente, ok? E eu vou pegar no pé, tá bom? Porque teve a explicação tudo direitinho, minha gente. Isso é lógica. Isso é lógica. Não tem como um pacu comer um jacaré. Agora tem sim como o jacaré comer o pacu. Eu tô falando comer assim na linguagem informal, coloquial, ok? Para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo de cadeia alimentar. A guape, ok? Que é uma planta marinha que a gente encontra muito nos rios. E o aguape é um produtor. O pacu é o consumidor primário, porque ele se alimenta do aguape. O pacu ele pode ser um herbívoro ou um onívoro, tá bom? Não faz diferença.
Tanto que ele se alimenta de vegetais, ok? E o jacaré, ele é um carnívoro. Ele se alimenta do pacu, ok? Como também se alimenta de qualquer outro animal. Uma curiosidade dos jacarés é essa. Ele não só se alimenta de pacu, ele também pode se alimentar de outros animais. Não tem nenhum problema, ok? Aí a gente vai para a atividade. Prestem atenção nas questões, tá bom? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: observe as imagens dos seres vivos abaixo e faça o que se pede. Complete os esquemas de cadeias alimentares formadas pelos grupos de seres vivos. A primeira coisa que você tem que fazer, escute só, é completar os esquemas de cadeias alimentares formadas pelos grupos de seres vivos. Por exemplo, nessa letra A aqui, quem é que vem primeiro? O produtor. Quem é o produtor? Esse ou esse? É esse. Aí você vai pegar orelha de onça, planta aquática e vai colocar aqui, ó. Depois do orelha de onça e planta aquática, quem você acha que é o consumidor primário aí? Aí eu vou dizer a resposta, tá? É o piraputanga. O piraputanga é o consumidor primário. Aí eu vou colocar ele aqui. E por fim, quem é o consumidor secundário? Essa ave aqui. Iu. Eu acho que é assim que fala. Minha língua enrola para falar esses nomes aqui. Mas é tuiui. Iu. Então, vem e coloca aqui. Produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Pronto. Fechou. Tem essas linhas aqui, mas não precisa fazer nada, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com esse. Quem é o consumidor primário, secundário. Desculpa, quem é o produtor, quem é o consumidor primário e quem é o consumidor secundário, tá bom? Terminou, aí vem para aqui para cima novamente. Segundo pontinho. Nos esquemas, que são esses aqui, ok? De cadeia alimentar. Nos esquemas, circule de vermelho os produtores e de azul os consumidores. Vai pegar o lápis de cor e vai circular de vermelho os produtores desses dois aqui, desses dois esquemas. Quem são os produtores? Vai lá, circula de vermelho. E quem é os consumidores? Pega o lápis azul e circula os consumidores. Desses dois esquemas, quem são os consumidores? Primeiro circula de vermelho os produtores e depois circula de azul os consumidores, ok? Se tiver mais de um consumidor, circula de azul mais de um consumidor. Se tiver mais de um produtor, circula de vermelho mais de um produtor, tá bom? E por fim, o pontozinho, para cada esquema de cadeia alimentar, escreva uma frase que descreva a relação alimentar que ele apresenta. Bom, chegou agora a hora de usar essas linhas aqui. Aí o que é que vocês vão escrever aqui? Como eu já expliquei esse aqui, vocês só vão escrever aí. Aí vocês vão colocar: o produtor é a orelha de onça, que é um vegetal, que é comido pelo piraputanga, que é o consumidor primário. Que, por fim, o iu é que se alimenta do piraputanga, que é o consumidor secundário. E é assim que fecha a cadeia alimentar. Pronto. Aí a mesma coisa vai fazer nesse aqui. Ok? Deu para entender? Vamos para a questão de número 2. Vamos lá.
Leia as anotações de um pesquisador que estudou as capivaras no Pantanal, depois faça o que se pede. Bom, vamos lá ler. Isso aqui é no dia 30 de março, 30 de junho e 1º de julho, tá bom? Vamos lá. Aí no dia 30 de março ele anotou o seguinte, ele estava observando as capivaras e ao observar ele anotou o seguinte: 6 horas da manhã. Encontrei o grupo de capivaras no rio, banhando-se. Eram 8 adultos e 3 filhotes. Então a gente tinha quantas capivaras? 11 capivaras, né? 8 adultos e 3 filhotes. Às 9 horas da manhã, o grupo ficou se alimentando de capim e de plantas aquáticas das 7 às 9. Ou seja, a capivara estava se alimentando de quê? Do capim. O capim é um vegetal, não é isso? Pronto. Vamos lá. Primeira informação foi o que ele falou? Tinha quantas capivaras? 11 capivaras, né? Elas estavam fazendo o quê? Se banhando e depois foram comer capim. Ok? Pronto. No caso, esse capim, além do capim, plantas aquáticas, não é isso? Já no dia 30 de julho, 7 horas da manhã, o grupo chegou no rio, mas um dos filhotes não apareceu. Então, em vez de ser 3 filhotes, só tinha 2. Aí agora eram 10 capivaras só. As capivaras foram para a outra margem do rio e se alimentaram de capim. No dia 1º de julho, aí ele está dizendo que ele encontrou uma carcaça de filhote de capivara próxima à margem do rio. Ou seja, só o resto, né? A capivara estava morta, só encontrou o resto, a carcaça, o couro da capivara. Ao lado da carcaça havia pegadas de onça. Ou seja, ocorreu uma o quê? Uma cadeia alimentar. Tinha capim, tinha capivara e tinha onça. Não é isso? O que foi que aconteceu? Vamos resumir. O pesquisador viu 11 capivaras comendo capim. Depois de um tempo, né? Depois de um certo tempo, de certos meses, não tinha mais 11 capivaras, só tinha 10 capivaras e uma desapareceu. E depois ele encontrou um resto de capivara à beira do rio. E do lado tinha pés de onça. Isso quer dizer que a onça pegou a capivara, não foi? Então ocorreu o que aí? Uma espécie de cadeia alimentar, né? Capim, capivara e onça. Na primeira questão, na letra A, vocês vão fazer o seguinte. O que representa o esquema feito no caderno de número do dia 1º de julho? O que foi que aconteceu aqui? Uma cadeia alimentar. Aí você vai dizer, aconteceu um esquema de cadeia alimentar. Aí você vai contar como aconteceu esse esquema. Quem é o produtor, quem é o consumidor, ok? O que foi que aconteceu, tá bom? Em somente 2 linhas, tá bom? Então, é bem pouco, não precisa escrever muito não. Você vai dizer que aconteceu um esquema de cadeia alimentar. Porque aconteceu isso, isso e isso. Pronto, acabou, tá bom? Letra B. Preencha o quadro listando os seres vivos citados pelo pesquisador, ok? Aí você vai listar, o que é que você vai preencher escrevendo. Quais foram os seres vivos que ele mostrou? O capim, ou as plantas aquáticas, não é isso? As capivaras e a onça. Mas o capim, as plantas aquáticas, é o quê? Produtor ou consumidor? Aí você coloca, se for produtor, você coloca capim e planta aquática. Se for consumidor, você coloca capim e planta aquática. A onça e a capivara é o quê? Produtor ou consumidor? Se for produtor, coloca aqui, onça e capivara. Se for consumidor, coloca aqui, onça e capivara. Tá bom? A letra C não precisa fazer, ok? Já botei um X aqui.
O terceiro, que é isso aqui, ó, não precisa fazer, também já coloquei um X, ok? Esse aqui, ó, também não precisa fazer, que é uma explicação, como eu fiz. E por fim, vocês vão para esse aqui, para o segundo, o outro segundo, tá bom? Ó, vamos lá. Compare os esquemas feitos por duas crianças. Qual delas, de forma mais adequada ao sentido em que caminham os recursos fornecidos pelos alimentos em cadeias alimentares? Explique sua resposta. Vamos assim botar criança 1 e criança 2, né? Okay? Qual foi a criança 1 ou a criança 2 que fez corretamente a cadeia alimentar? Colocou o produtor, depois colocou o consumidor, os consumidores certinho. Teve um aí que errou, né? Igual um monte de vocês erraram na hora de fazer a cadeia alimentar, não é isso? Qual foi que errou? O primeiro ou o segundo? Aí você marca um X, ok? E depois você vai explicar por que ele errou. Por que o menino errou? Por exemplo, se você colocar aqui esse tá certo, marcar um X aqui dizendo que esse tá certo, você depois vai ter que escrever aqui ou aqui porque esse está errado. Se você colocar aqui esse está certo, esse aqui você vai dizer porque esse aqui está errado, tá bom? Marca o certo e do outro você vai dizer porque está errado, escrevendo aqui, tá bom? E o segundo, ele quer que você complete o esquema das relações alimentares entre os seres vivos. O que é que você vai fazer aqui? Você vai observar os seres vivos. E quando você observar, você vai ter que dizer aqui o que é produtor e o que é consumidor. Aí vai para aqui, ó. Começa de baixo, tá? Embaixo é o produtor. Aí vai colocar. Quem é o produtor daqui? É o veado, a onça pintada, o boi ou o capim. Se for o boi, aí você coloca aqui. Boi é o produtor. Lembrando que é vegetal, não é isso? O produtor tem que ser vegetal. Depois do produtor vem o quê? Os consumidores, né? Aí aqui tem dois consumidores, um lado a lado. E você coloca qual é o consumidor que se alimenta do produtor. Qual desses aqui se alimenta do produtor? Aí coloca. E por fim coloca o último que sobrar. Ok? Aí fecha a atividade e vocês podem mandar foto para mim, tá bom? Então foi um vídeo longo, mas explicativo, um por um, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula de ciências. E aguardando foto da...